Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula da nossa disciplina de Informática Básica de licenciatura em Química. Nessa aula, vamos falar sobre os principais conceitos de informática e demais assuntos relacionados com essa videoaula da unidade 1. Convido vocês a iniciar essa jornada comigo. Vamos começar? Na aula de hoje, vamos abordar os seguintes tópicos: hardware e software, características do software, sistemas operacionais e conceito de plataforma. Hardware e software. Um exemplo clássico que temos de hardware e software é o caixa eletrônico. Na figura, vemos aí um jovem tentando sacar dinheiro de um caixa eletrônico. Então ele está tendo algum problema aí que não está conseguindo sacar seu dinheiro. Então, por que será que o meu dinheiro não sai? E por que será que aparece um monte de algarismos de zeros e uns? Então, a linguagem que é utilizada para o funcionamento das máquinas é um conjunto de números chamado de números binários, como vocês podem ver aqui nesse enunciado. Então, um conjunto formado por zeros e uns, onde cada zero significa a ausência de dados ou ausência de pulsos elétricos e cada um representa a presença de dados ou a presença de pulsos elétricos. Combinados vários zeros e uns, a gente tem as informações utilizadas nos softwares para mandar a informação para que o hardware funcione. Ou seja, o software é o idioma ou a linguagem que as máquinas entendem. E para que nós humanos possamos interagir com as máquinas, precisamos desse intérprete que é o software, que vai agir de ponte entre nós, que é o rapaz aqui que quer sacar seu dinheiro, e o hardware, que é o caixa eletrônico. E aí volta a pergunta, por que será que o dinheiro não sai? Então ele descobre, o caixa 24 horas, sem o software, não vai funcionar. Então por isso que o dinheiro não sai. Então eu preciso do software para que eu possa operar esse caixa eletrônico, ou hardware. Aí agora sim, né, ele conseguiu fazer com que o hardware funcionasse com o software e conseguiu sacar o seu dinheiro. O software, uma definição formal: conjunto de instruções planejadas, passo a passo, necessárias para transformar dados em informação, o que torna o computador útil. Então, o software podemos pensar como a parte lógica, ou seja, é a alma do sistema. E o hardware como a parte física, é onde esse software vai, digamos assim, funcionar, ou nos termos mais técnicos, vai rodar. Então, para que esse software, entre aspas, rode no hardware, ele precisa ser instalado no computador. Categorias de software. Temos várias categorias de software. Dentre elas, temos o software de sistema, que inclui o firmware, os drivers dispositivos, o sistema operacional, entre outros, onde o sistema operacional ele é uma ponte ou interface que vai interagir com o usuário. Geralmente é gráfica, mas existem sistemas operacionais que não são gráficos. Então, o sistema operacional vai servir de elo entre o usuário para que o hardware entenda seus comandos e possa traduzi-los em saídas, como impressões, como arquivos, comandos, entre outras funções. O hardware ainda é composto por vários outros dispositivos, que a gente chama de drivers. E esses drivers também são software que vão fazer, aí sim, a ponte entre o próprio sistema operacional e o hardware que está sendo gerido por esse sistema operacional. Temos ainda o software aplicativo, que permite que o usuário faça tarefas específicas, enquanto o software de sistema operacional ele vai proporcionar um funcionamento do hardware, ou seja, ele vai tornar o hardware operável pelo usuário. O sistema aplicativo ele tem uma função mais definida, ou digamos assim, mais específica, onde aquilo que o usuário deseja realizar é feito por esse tipo de software,
como, por exemplo, o usuário precisa digitar um texto. Então, é com o software aplicativo que ele vai realizar essa tarefa. Então, o software aplicativo ele precisa do sistema operacional para funcionar. Então, na base nós temos o hardware, acima temos os dispositivos, firmware, drivers e sistema operacional, e sobre essa camada nós vamos ter o aplicativo. Então, o aplicativo, edição de texto, edição de imagem, gravador de vídeo, jogos, entre outros. Firmware é um tipo de software que vai controlar diretamente o hardware do computador. Então, do termo firm, que significa a parte dos chips ou a eletrônica, digamos em si, o ware, que é uma derivação de software e hardware, ou seja, tudo que vai controlar. Então, a junção nós temos aí o firmware. Então, ele é armazenado fisicamente e permanentemente nos chips de memória do hardware. Como exemplos, nós temos o Sistema Básico de Entrada e Saída, que é o acrônimo aí de BIOS, ou Basic Input Output System. Então, ele é um programa que é sempre executado quando o computador é ligado. Então, ou seja, aquela parte quando a gente liga o computador, aparece aquelas letrinhas, aqueles números informando quanto tem de memória, qual o tipo de processador, qual o tamanho do disco rígido, a data do sistema. Aquilo também é um software, que é um firmware que a gente chama de BIOS, ou Sistema Básico de Entrada e Saída. E ele é sempre acionado quando o computador é ligado. Então ele vai detectar o que tem naquele computador, qual é o hardware que apresenta aquele computador. E vai realizar um diagnóstico para saber se tudo está ok, e aí ele aciona o sistema operacional e entrega o controle para ele. Esse software, que é o BIOS, ou a BIOS, na verdade seria o sistema, né? Então é o BIOS. Ele vai ficar permanentemente instalado num tipo de memória que a gente chama memória ROM, ou memória somente de leitura, onde seus dados não são perdidos quando o sistema é desligado. Então ele fica sempre disponível toda vez que acionamos o computador pela primeira vez. Os drivers de dispositivo são programas necessários para o funcionamento de hardwares, como as impressoras, como os discos, como placas de vídeo, mouse e demais dispositivos conectados fisicamente ao PC. Eles são específicos de cada equipamento e fabricante. Então, cada fabricante tem o seu próprio sistema de driver. Softwares aplicativos podem ser personalizados ou oferecidos em pacotes. Então, o software personalizado é produzido especificamente para atender necessidades do usuário, como, por exemplo, um sistema de controle de estoque, um sistema de atendimento ao público, um sistema um aplicativo de atendimento de uma clínica. Então, ele é produzido pelos programadores e analistas de sistema especificamente para aquele cliente, com os detalhes daquele cliente. Então, é um software sob encomenda ou personalizado. Ainda temos os softwares empacotados, também chamados de software de prateleira, onde são desenvolvidos para um público em geral. Como, por exemplo, a gente tem um exemplo, o Microsoft Word, ou a planilha da Microsoft Excel, que são softwares, digamos assim, que servem para um propósito geral. Qualquer um pode instalá-lo no seu computador e usá-lo livremente. Não é específico para cada um. Diferentemente de uma clínica de pet shop que faz uma encomenda de um software para gerenciar o seu negócio. Então, o programador ou analista ou desenvolvedor de software vai criar um software específico para aquele pet shop. Pergunta: e que características o software deve ter? Características básicas no software. Então, o software ele precisa ser de fácil entendimento, de fácil utilização pelo usuário. A gente chama essa característica de amigável ao usuário. Então, um software amigável é um software que ele é fácil, rapidamente o usuário consegue identificar seus comandos,
principais funções e como acioná-los. Intuitivo, ou seja, à medida que vai usando, ele vai se adaptando e entendendo como funciona aquele software. Aquisições de software, suas terminologias. Quando se adquire um software, existem algumas terminologias quanto ao uso e à utilização desse software. Dentre elas temos o freeware. O que seria um freeware? É um software pelo qual não se cobra nenhuma taxa. Porém, ele não é livre. Apesar de eu ser livre para usar, instalar e usar como queira, ele também é protegido por direitos autorais. Eu, por exemplo, não posso revendê-lo ou modificá-lo. Tenho que usá-lo do jeito que o programador, desenvolvedor, disponibilizou esse freeware. Freeware significa que eu vou utilizá-lo, vou instalá-lo em meu PC ou notebook, não vou pagar nenhuma taxa, porém não posso repassá-lo cobrando, como recebi de graça, tenho que disponibilizar de graça, e não posso modificá-lo. Se eu sou um desenvolvedor, eu não posso modificar seu código-fonte ou seu programa. Então ele é livre para uso, porém é protegido por direitos autorais. Software de domínio público. É parecido com o freeware, porém ele não é mais protegido por direitos autorais, devido a um bom tempo de divulgação e de utilização. Os softwares eles entram numa categoria chamada de domínio público, onde eles podem ser utilizados livremente e sem restrições, podendo ser inclusive alterados pelos programadores que assim o desejam. Software aberto ou open source. Open source significa de código aberto, ou seja, o código-fonte, que são as linhas de programação que contêm o funcionamento do software, ou digamos assim, o seu passo a passo ou algoritmo, ele é distribuído livremente e gratuitamente, que possibilita que outros programadores tenham acesso a esse código e façam alterações, ou seja, programem em cima do código, dando melhorias para esse software. Os shareware são também distribuídos gratuitamente, mas por um período experimental, ou seja, são softwares de experimento. Os fabricantes ou os desenvolvedores disponibilizam ou com versão limitada, com poucos recursos, ou por um período específico de 30 dias. Após esse período, o software deixa de funcionar. É um tipo de amostra para que o cliente experimente o software e, se gostar, adquira a sua licença pagando pela mesma. Temos ainda o software comercial, que é protegido por direitos autorais e custa mais que um shareware, ou você já paga diretamente pelo software. Problema atual, temos a pirataria. São cópias ilegais de softwares comerciais que são disponibilizados. Muitas vezes se distribuem licenças desses softwares que se chamam de cracks para quebrar a proteção natural que esse software tem, porém deve-se ter cuidados. Além de correr em crime de pirataria, você lesar uma instituição ou um desenvolvedor que trabalhou para proteger aquele código, trabalhou para programar e para colocar aquilo no mercado, e você está usando, burlando, utilizando sem o devido consentimento do desenvolvedor e sem pagar por aquele serviço, você ainda pode incorrer no perigo de estar importando vulnerabilidades para o seu computador. Através dos softwares que quebram essa proteção, que são chamados de crackers, eles podem trazer vírus e demais vulnerabilidades junto com o software pirata. A pirataria é crime, então evite a utilização. Se não puder utilizar ou pagar pelo serviço, opte por softwares shareware ou open source. Utilizem software livre. Então, na charge aí temos uma pessoa tentando comprar um software pirata. Então, a mercadoria é de boa qualidade, pode levar, é legítimo pirata original. Se é pirata, não é original.
Pergunta: qual é a melhor maneira de adquirir um software comercial? Pagando por sua licença. Claro, né? Obrigado a todos. Até a nossa próxima aula.